Deus, cria em mim o teu coração. Quero espelhar-te em meu viver. Dá teu vigor, tua canção. Na tua sombra quero me abrigar. Morrendo estou para o eu mediar. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje iniciaremos uma série de meditações baseada no livro de Provérbios. E hoje estaremos meditando em Provérbios, capítulo 1, versos de 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. No Novo Testamento, Tiago nos diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Porém, antes de pedir sabedoria a Deus, é necessário vivermos de acordo com o que já sabemos. Pois a sabedoria se desenvolve, se alcança pela prática do conhecimento. O livro de Provérbios se apresenta como um pai conversando com o filho, onde o pai mostra que os conselhos dados são o melhor para o seu filho. E certamente o filho que ouve se tornará sábio. Alguns propósitos são apresentados logo no início do livro. Ele diz que esses provérbios, essas palavras, ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Disciplina ou ensino diz respeito à ideia de educar espiritualmente, levando aquele que ouve à maturidade por meio da correção. Lembrando que o Senhor, o Pai, corrige a quem Ele ama. Quando buscamos sabedoria do Senhor, teremos as palavras certas na hora da correção, mas também teremos nossos ouvidos abertos para a correção. Certamente, essas palavras também ajudarão a compreender palavras que dão entendimento, ou seja, nos ajudarão a viver com disciplina e sensatez, a fazer o que é direito, justo e correto. Esse é o resultado que a sabedoria e a disciplina trazem: justiça, juízo e equidade. Essas três características faziam parte do estilo de vida de um profeta, do homem de Deus no Velho Testamento. O bom procedimento dos profetas perante Deus
o qualificavam a falar com determinação e força, palavras de sabedoria que vinham do próprio Deus. Mas eles não somente falavam com a boca, mas falavam também com o seu próprio exemplo, de modo que em sua pregação e sua correção jamais alguém poderia acusá-los de qualquer imprudência. É assim que nós vivemos sabedoria. O sábio se apresenta quando vive aquilo que prega, aquilo que fala. Não há possibilidade de ensinar se nós não vivemos aquilo que pregamos. Também um outro propósito é que esses ensinos ajudarão a dar prudência aos inexperientes, conhecimento e bom senso aos jovens. Que interessante! O jovem pode, mesmo com a sua pouca idade, manifestar sabedoria na maneira que vive. A sabedoria e a disciplina estão à disposição dos mais jovens e inexperientes, que podem, através do exercício da justiça, uma vida correta, do juízo, aplicação do que é correto e da equidade, a prática da lei de Deus, alcançar prudência e bom senso, até mesmo mais do que pessoas com mais idade, onde pessoas com mais idade, em muitas ocasiões, se apresentam imaturas. Agora, a vida passou, mas não se alcançou a sabedoria. Por quê? Porque não aplica aquilo que aprende. Pois certamente o sábio se apresenta pela prática do conhecimento que adquiriu ao longo da vida. Ninguém se torna um bom profissional sem praticar o conhecimento adquirido durante longos anos de estudo. Um outro propósito também é que as palavras que dão entendimento ajudarão a alcançarmos maturidade e entendimento de coisas profundas. Mas também podem continuar dando aos mais experientes maturidade e discernimento para compreender mais e mais. Ou seja, tudo o que estamos ouvindo é para todo aquele que deseja não somente ouvir, mas praticar o que ouviu. E deste modo, com pouca ou com muita idade, aplicar a sabedoria por meio do procedimento. No verso 7, nós temos o princípio fundamental para a compreensão desse livro. A atitude que nos levará a alcançar o propósito apresentado nesse momento, nesse livro, serve para todos os outros ensinos que envolvem a palavra de Deus. É necessário temor ao Senhor. Sem respeito por Deus, jamais chegaremos ao conhecimento da verdade e jamais seremos estimulados à prática da verdade. Fora do conhecimento de Deus, não há verdadeira sabedoria, nem para essa vida e nem para a vida por vir. Portanto, se nós queremos alcançar discernimento, precisamos respeitar o que Deus fala, o que Deus ensina. Nós temos no Novo Testamento a garantia da parte de Deus que o Espírito Santo passa
a habitar no cristão quando ele foi batizado, conforme nós lemos em Atos 2:38. Deste modo, Deus nos capacita a sermos bons administradores das capacidades que Ele mesmo nos dá. Na carta aos Gálatas nos é revelado que o fruto do Espírito, ou seja, o Espírito habita em nós. Então, qual é o fruto a ser produzido? Ele diz, em Gálatas 5:22 e 23, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós fomos capacitados por Deus a exercer a sabedoria e a disciplina, vivendo de modo justo, sensato e direito, quando olhamos para a sua palavra e para o exemplo de Jesus. Aplicando esses princípios, primeiramente, à nossa vida, certamente teremos condições de ajudar os outros, tendo como princípio condutor o temor do Senhor, refletindo através de nossa vida a vida de Jesus, onde temos todo o tesouro da sabedoria e do entendimento. É através da vida dele e procurando andar como ele andou e viver como ele viveu, que manifestaremos a verdadeira sabedoria, não apenas falando, mas vivendo. Que Deus te abençoe. Quero espelhar-te em meu viver, ó teu vigor, tua canção, na tua sombra quero me abrigar. Morrendo estou para o eu, mediante tua cruz, então renasci. E prossigo, enfim, com as bênçãos do